Luiz Ramalho, fala um pouco pra gente o que aconteceu com você durante o golpe militar de 64 no Brasil. Em 64 eu ainda era um jovem, bem jovem, mas em 68 eu saí muito na rua, no movimento estudantil, e na famosa Sexta-feira Sangrenta fui um dos primeiros a serem baleados pela polícia. Naquele momento morreram 4 pessoas, 50 foram baleadas. E eu passei um período depois, muito tempo no hospital, quase perdi a minha perna. Fui interrogado no DOPS, no prédio do DOPS, que hoje querem transformar no Rio de Janeiro num museu. E resolvi sair do Brasil para passar um tempo fora e vim para a Alemanha. Diretamente para Berlim ou para qual cidade? Não, vim para uma cidade pequena, cidade de Aachen. E nessa cidade eu comecei a aprender alemão, pensando em estudar na Alemanha, mas ao mesmo tempo, naquele momento de tanta agitação no Brasil, eu fiz muitas palestras sobre situação no Brasil, situação social, repressão, tortura, e fui denunciado por alemães à Embaixada do Brasil, com a consequência difícil para mim, de que me tiraram o passaporte brasileiro. Eu fui forçado a ficar na Alemanha, numa situação de ilegalidade. Fui apoiado naquele momento pela igreja, principalmente pela igreja evangélica, e não tinha outra alternativa a não ser ficar na Alemanha, que possivelmente salvou a minha vida, porque muitos dos meus companheiros que ficaram no Brasil tiveram uma situação bem mais difícil do que a situação que eu tive no final das contas. A gente está numa semana em que as comemorações, as palestras, as exibições de filmes começaram sob o mote Brasil Nunca Mais. Você teve em Colônia, pelo que eu sei, você teve em Colônia, porque você está participando dessas palestras. Até agora, nessas talvez 2, 3 palestras que você tenha tido, qual foi a tua impressão de qual é a percepção que os alemães têm em relação ao golpe militar no Brasil? Se há um interesse extremo, se há um interesse não pouco? Qual é a tua impressão do que você já participou até agora? Eu fui um dos iniciadores, junto com a Marijane Lisboa, que está em São Paulo, professora da PUC, e esteve no exílio aqui na Alemanha. Fui um dos iniciadores dessas atividades. A ideia inicial era um simpósio, foi crescendo, e quando começaram as atividades, em Leipzig, numa leitura do Bernardo Kuczynski, nós estávamos na dúvida que interesse deveria haver na Alemanha. Afinal, são um festival de cinema, em Berlim, em Bonn, em Frankfurt, são simpósios, eventos. E eu digo para você, eu estou impressionado. O interesse é muito grande. Os eventos todos com muita gente jovem perguntando. E quais são as perguntas? As perguntas são, mas uma principal, por que isso ainda não foi trabalhado no Brasil? Por que o Brasil não tem uma cultura de memória? Por que as pessoas que tiveram culpa, torturadores, não foram punidos? Essa é uma pergunta que vem frequentemente. E a segunda pergunta frequente é, e a situação de hoje? Como estamos hoje em relação aos direitos humanos no Brasil? Continua existindo tortura, continua existindo coisas contrárias aos direitos humanos, e também uma terceira, talvez, a questão dos novos movimentos sociais no Brasil. São essas 3 coisas principais. Agora nós temos surpreendentemente uma plateia de pessoas de idade que conhecem o Brasil, e temos uma plateia de gente jovem muito interessada no Brasil, muito curiosa. E um dos pontos que nós temos é tematizar também a relação entre Brasil e Alemanha nessas atividades. E as pessoas estão relativamente bem informadas. O que você acha do trabalho da Comissão da Verdade até agora? Você está otimista em relação a isso? Como é que você vê o trabalho da comissão? A Comissão da Verdade é mais do que necessária, isso está claro. Agora, até que ponto ela vai conseguir realmente fazer, pelo menos, a descrição dos crimes que foram cometidos? Isso é uma expectativa que existe na Alemanha também. Se compara sempre o Brasil com o Uruguai, Argentina e Chile, se pergunta por que os argentinos colocaram os generais em prisão. E essa comparação é procedente, ao seu ver? Nós temos uma situação específica no Brasil. A anistia veio relativamente rápida em 79. Os militares continuaram no governo durante 6 anos, e essa transição entre
da ditadura para a democracia, foi feita, de certa forma, um arranjo implícito de não mexer muito nessas coisas. Documentadas elas estão. O projeto Tortura Nunca Mais, da Igreja Católica e da Igreja Evangélica nos anos 80, documentaram, em princípio, tudo. Quem eram os torturadores, que tipo de torturas foram feitas, as pessoas que desapareceram, etc. Houve a comissão da anistia, se trabalhou isso, mas ao ponto em que realmente tudo está sobre a mesa e você pode discutir e de certa forma, concretizar e fortalecer a democracia. Isso é fortalecer a democracia, tematizar essas coisas. Isto é uma tarefa que nós temos pela frente. E o que você acha do fato da Comissão da Verdade, por exemplo, não estar fazendo os inquéritos com os torturadores de forma pública, ou seja, através de transmissão pela televisão, por exemplo, como foi no caso do Mensalão, que foi transmitido ao vivo pela televisão e muitas pessoas seguiram todas as etapas, né? O que você acha desse fato de não estar sendo feito uma coisa pública, talvez com o intuito de uma maior conscientização do que o momento que o Brasil passa nesse sentido? O que você acha isso procedente? Eu acho que deveria ser público. Deveria ser público. Eu acho que chegou o momento realmente de você falar das coisas como elas foram. O fato dos militares se auto-anistiarem é uma coisa juridicamente insustentável, sem dúvida, mas você tem essa questão do movimento político brasileiro, eleições, essas coisas todas. Em termos de trabalhar a ditadura, tem que ser público, tem que ser transparente. O que me alegra muito é que existem mais de 100 comissões da verdade, não só a federal, nos estados, nas universidades, em fundações, etc. E eu acho que é um momento que deveria ser aproveitado. Eu espero que o resultado, não quero prejulgar, eu já te disse, eu acho que deveria ser público, mas eu acho que os resultados é que vão decidir, na verdade, se esse esforço levou ao máximo de esclarecimento da população brasileira sobre esse período realmente negro da nossa história. E você acha que quando sair a reportagem da comissão, você é otimista em relação a isso, que isso realmente vai mudar alguma coisa na sociedade brasileira, ou vai ser uma coisa que vai cair rapidamente, por exemplo, em esquecimento? Como é que é a tua expectativa em relação a isso? Seria importante juntar algumas coisas que nós Quais temos coisas? hoje. Por exemplo, juntar a questão dos direitos humanos naquela época com a questão dos direitos humanos hoje. Nós temos uma situação nas prisões brasileiras terríveis. Nós continuamos tendo desaparecidos. Nós continuamos tendo tortura, perseguição. Não como política de governo ou de Estado, mas isso existe. E juntar essas duas coisas, talvez até, vamos dizer, chamar a atenção dos movimentos sociais novos, porque do que significou a questão da ditadura militar, da perseguição a opositores políticos, o que é democracia, que tipo de democracia nós queremos. Se a gente consegue juntar essas duas coisas, a atualidade com todo o trabalho de memória, eu acho que nós podemos dar um passo enorme para uma democracia mais consolidada no Brasil. Muito obrigada.